Quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Começa agora aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, no Instagram e no YouTube, para você acompanhar aí na melhor plataforma. Logo mais, editado em podcast e reprisado às 17 horas na Plena TV. São 7 horas e 32 minutos em Campos. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta edição de hoje, que a gente começa trazendo aqui a previsão do tempo para Campos. Choveu durante a madrugada e choveu bastante aqui na região, né? Em Campos tem previsão e alerta aí do Instituto Nacional de Meteorologia de chuva forte ainda para hoje. Segue com esse mesmo volume, né, tendo aí a sua probabilidade maior de chover durante a noite, conforme o previsto ontem também. A máxima para hoje é de 23, a mínima é de 19, agora faz 22 graus aqui no centro de Campos. Bancada do programa hoje, mas parece o time do Fluminense. Tô brincando, mas parece a seleção. Para começar, o nosso titular Arnaldo Neto, que formou essa bancada hoje com o time que vai cobrir, ou pelo menos os rostos que vão aparecer na tela, porque por trás dessa tela, por detrás dessas duas pessoas que estão aqui, tem, além da Suzy, né, que eu vou registrar também, mas esses dois que foram convidados, por trás desses dois, tem aí uma super equipe, muito antenada, muito bem informada, para levar até você que acompanha a Plena TV, que acompanha o portal folha1.com.br e aqui a Rádio Folha da Manhã, a melhor cobertura das eleições 2022. Deixa eu começar pela ordem de quem tem mais. Deixa eu trazer o bom dia do Dr. João Paulo, grande advogado, especialista, eu posso falar isso, né? Especialista nessa questão política, conhece tudo dessa legislação eleitoral e é um dos mais requisitados aqui nesse período. Olha, só perdi, João Paulo só perdi, porque ela faleceu, coitada, para nossa mãe de santo ali da rua onde eu moro. Porque o que tem de candidato que ia ali nela para fazer consulta agora na véspera da eleição, para ouvir os conselhos. João Paulo, obrigado pela presença, obrigado pela intimidade de poder brincar assim, descontrair um pouco. Que, aliás, essa eleição está precisando disso. Bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, amigo. Prazer imenso estar aqui em vossa companhia, com esse time aqui, buscando tratar do assunto, que para nós que estamos de fora é gostoso, mas para quem está de dentro, tentar dentro do problema, tá tenso, tá complicado. A gente que está de fora, mas está como diria lá em Marataízes, está na beirinha, ainda sente esse clima também. E para quem está concorrendo, naturalmente, o momento agora é de reta final, é de decisão, e quem fica sempre muito bem atento a tudo e informa muito bem o que está se passando é o nosso querido escritor, jornalista, apresentador de televisão, Cicerone, e o cara é um multifacetado, meu querido Antônio Filho. Bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, Arnaldo, João Paulo e ouvintes da Folha FM. É uma alegria, né? Visitar vocês nessa nossa véspera, né, de cobertura, que é sempre um momento de muita alegria, e a gente está pertinho em plataformas digitais, em centrais de transmissão, mas temos 2 prédios de distância, né? Então hoje esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, né? A nossa confraternização entre nós e o público também que está nos acompanhando. Rapaz, você vê que confraternização nossa é até de trabalho. Isso aí. Tem confraternização dos outros que é no barzinho. A nossa é do trabalho. Mas acho que é o que a gente mais gosta, né, Arnaldo? Depois do barzinho. Meu caro Arnaldo Neto. Bom dia, Neto, obrigado mais uma vez, né, pela presença aqui titular nessa bancada, que
trouxe para hoje uma pauta muito importante, que é a cobertura jornalística com um apoio imprescindível, jurídico, e de quem conhece e tem o dom da palavra muito, muito bom, que é o João Paulo. Então aqui é uma espécie de uma prévia do que vai acontecer no próximo domingo. Bom dia, Neto. Bom dia, Nogueira, bom dia, João Paulo, Antônio, Beto aqui no estúdio com a gente, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, cobertura política agora não tem outra pauta, né? A gente que cobre política já há algum tempo, João e Antônio já fazem o programa terceira ou quarta eleição seguida? A primeira foi em 2006. Bem mais. Então é a terceira ou quarta que eu participo, na verdade, né? E a minha terceira na empresa. Na empresa de 2006, olha só. É um pouquinho de tempo acompanhando esse cenário dos bastidores. E a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, falando alguns nomes que a gente deve falar no meio do programa, mas porque você tem essa cobertura diferenciada da disputa local, né, do reflexo de uma eleição nacional que está extremamente polarizado, e vamos falar sobre isso também no campo. Eu fiz uma matéria ontem, junto com o Matheus e com o Aldir, que a gente falava aqui ontem dos 45 candidatos a deputado estadual e federal de Campos, São João e São Francisco, e meu lead, o início da minha matéria é o seguinte, que essa disputa ficou abafada pela presidencial. Sim. Quase ninguém fala das outras disputas, a governador, a deputado estadual, federal, senador, então, coitado, é uma eleição que passa aí, talvez a eleição menos valorizada desse pleito e abafado por essa questão polarizada presidencial. Agora, Nogueira, antes de começar, só para trazer uma informação que a gente teve ontem de primeira mão, né, nossas fontes passaram, em relação à questão da ponte da integração. Falamos ontem que o governador Cláudio Castro, na terça-feira, no debate candidato à reeleição, ele colocou que a ponte será concluída até 31 de maio, e eu escrevi e coloquei lá no final, e os acessos, né? Porque senão seria ali sim, literalmente, a ponte que liga nada a lugar nenhum. É uma ponte que você não conseguiria nem acessar, seria complicado. E aí, uma fonte nossa, à noite, passou a informação que a gente divulgou ontem no portal Folha 1, está no meu blog, que os acessos também estão sendo licitados pelo DR. Tem 10 empresas ali para a construção desses acessos, empresas conhecidas aqui da região, Imbeg, Construção, União Norte Fluminense, entre outras. A Construtora Avenida estão no certame, tem 10, não vou lembrar as 10 aqui de cabeça agora. Lá no blog tem as 10 que estão no certame, que se credenciaram. Estão buscando essa obra, que é a construção dos acessos da ponte da integração. Para além dos acessos, você tem outra questão. E para chegar ao acesso à ponte, que é ali pelo DIC, ali vão pegar ali da usina São João até a ponte e da ponte até São Francisco, né? Então o DR já tem projetos prontos. Eu estou passando essas informações, são informações todas de trincheira, porque nem o DR confirmou isso ainda. Mas a gente teve acesso aos projetos. O DR tem projetos prontos para pavimentar cerca de 18 quilômetros ali da usina São João até o acesso à ponte, e depois mais 20 quilômetros do acesso à ponte até São Francisco. Seria Gargaú ou seria Santa Clara? Essa é a dúvida de para onde vai, por causa de questão de licenciamento ambiental. Parece que não poderia ser Gargaú. Teria que pegar uma chamada Estrada do Leite e dali ir direto para Santa Clara. Essa é a única dúvida que tem em relação ao projeto, mas tem essas duas licitações. E aí fica meio em xeque a declaração do governador de que entrega em maio, né? Talvez ele entregue a ponte, mas os acessos não possa dar tempo de ser concluído até maio, porque a empresa vencedora do certame vai ter 1 ano para construir esses acessos. E aí a gente vê, a ponte também tinha 1 ano para ficar pronta em 6 de junho de 2014. Eu lembro a data porque eu cobri esse dia quando o Pezão, então governador recém-empossado e candidato já à reeleição, antes da campanha, veio lançar a pedra fundamental. Tomara que não se repita a novela, né? Tomara que realmente os acessos saiam até menos em 1 ano. É até 1 ano. Segundo o governador, será em 31 de maio, independentemente do resultado da eleição. Acredito, porque é um projeto de quase uma autarquia, né? A Fundação DR, e que terá continuidade independentemente do resultado das urnas. Só uma perguntinha para não atrapalhar a pauta rápida aqui. Eu me lembro ainda, né, o saudoso João Peixoto vivo, ele comentava sobre dificuldades com... E aí até o João Paulo pode ajudar a gente, caso tenha acesso a essa parte do processo, com a indenização ali dos imóveis. Estava tendo dificuldade para desapropriar alguns imóveis. Eu não sei se isso
foi resolvido, João Paulo? Eu atuo em um deles e ainda estamos discutindo valores, mas obviamente isso aí ainda tende a se alongar por um longo período e creio que não maio. Um curto espaço de tempo. Em 8 meses, como... Mas, João, o Estado pode, a gente furando a pauta, lógico. Vamos lá, o factual que se sobrepõe, né, no jornalismo. O Estado pode construir e depois pagar? Pode. Ele pode depositar o valor que ele julga adequado. Durante o processo se faz a perícia para apurar o valor devido e aí, daqui a alguns bons anos, ele deposita a diferença. Como aconteceu na retroárea ali do Porto? Seria isso? Ele consegue de cara liminar, ele consegue emitir-se na posse do imóvel para poder fazer as obras necessárias, depois ele paga o valor correto e, logicamente, isso aí alonga-se por alguns anos ou décadas até resolver. Eu lembro que também lá no IFE de São João da Barra tinha uma questão dessa. E fica nessa. E a obra foi o IFE. Até hoje o Porto, o processo para desapropriar o Porto do Açu, segue buscando apurar o valor devido. Então, normalmente, desapropriação tem início e o fim ele é bem Algumas distante. pessoas aceitaram até. Alguns sim, mas quem tem processo hoje é porque não aceitou o valor proposto. E aí é perícia, fica nessa. Já, você vê que, salvo engano, as ações são de 2014, salvo melhor juízo. Então já são 8 anos aí e não tem perícia ainda. Quando começou a obra, no caso. Quando começou o processo. E aí a gente fica sempre uma dúvida, João. Olha só, estou furando a pauta total, mas vamos lá. Fica sempre a dúvida. O interesse do Estado se sobrepõe ao direito de posse? Sim, sempre. Então... Interesse público sempre sobressai em detrimento do privado. E ali, eu acho que para facilitar, João Paulo, o meu pouco entendimento, ali não é uma área que tem construção. Talvez fique mais fácil ainda. Diferentemente, essa pauta que já não furou, já rasgou. Diferentemente da ponte Alaí Ferreira, que foi construída pelo prefeito Mocaibe, e que tinha como traçado inicial e principal passar. Sair casas. Ali tinham casas, Tem muitas casas. E ali tem uma população ribeirinha ali, até de forma irregular, que precisou ser realocada. E pelo outro lado da ponte, não concluiu. Tanto que você pega ali a Avenida Souza Mota, dobra, faz aquela curva. Quer dizer, ali. Não consegue sair na BR-101, que é a ligação direta da ponte com a BR. O propósito era esse. Um ajustezinho para. E é muita desapropriação ali e de imóveis construídos e habitados. Aí ali fica difícil, não fica? Muito mais complicado. Mas o Estado pode também? Em tese, sim. Sempre interesse público no caso, o Estado sobressai ao privado. Isso aí é a lógica do sistema. No caso, o Estado de poder é a prefeitura. Sim. Mas também serve o mesmo para. A lógica é a mesma. Olha, tem uma pergunta importante aí do Ricardo Antônio Machado Alves para o amigo João Paulo. Quem vai levar o título na Copa do Brasil? Essa aí, olha, eu acho mais complicado do que Lula e Bolsonaro. Eu acho que, eu digo a você que eu estarei no dia 12 em São Paulo. Eu vou ao jogo. É verdade. Eu fui ao outro jogo, até com muita tristeza lhe comunico, contra o Fluminense, estava lá. Ia puxar agora para o Corinthians, não vou mais. E aí, eu digo a você, cada vez que eu vou com minha esposa e minhas filhas ao jogo, nós ganhamos. Então, para não ter chance de dar errado, vamos. Então já está certa a presença. Dia 12 de outubro. Mas é verdade de que o preço estava bem acessível para a torcida do Flamengo, né? Marco Antônio, nosso companheiro aqui, até que me mandou mensagem de um grupo que estava saindo do Rio, mas apesar do preço estar acessível, o trabalho não me permitiu participar de ir a São Paulo pela primeira vez para assistir lá. Né? É verdade que o Corinthians vai usar a camisa do Fluminense? Bom, eu acho que os torcedores lá teremos uma grande adesão. E digo a você que, de repente, por baixo do manto, colocar a blusa do Fluminense ou do Liverpool
não faz mal, não. Vamos na nossa pauta de hoje. Vamos chamar o Antônio aqui, senão a gente não vai terminar esse programa. Já assim, mudamos demais a pauta. Né? Pois é, na ponte, agora no futebol. Meu pai. Agora vamos para outro Fla-Flu aí. Vamos para as eleições. Antônio, você falou a terceira eleição que você cobre pelo Grupo Folha, né, nessa questão, e a Plena TV tem uma cobertura especial nesse dia, nesse domingo. E como eu falei no início do programa, com um diferencial de trazer também a questão local, né? As nuances locais se confrontam, por exemplo, Bacelar, Garotinho, os candidatos apoiados pelo Rodrigo Bacelar, os candidatos apoiados, o próprio Caio Viana como candidato a deputado federal, que tem o Juninho Virgílio aqui no estadual, os vereadores que são candidatos. Enfim, como que vocês estão se preparando para a cobertura e essas características de campos, esses embates locais, e levando isso tanto na TV como nas plataformas digitais? O interessante de quem assiste ao nosso conteúdo é isso, né? O público que procura, assim como os que vão ouvir a Folha FM, né? Nós vamos ter essa cobertura conjunta. As pessoas nos procuram nesse domingo de votação, né? Depois da votação, procuram a cobertura justamente para isso, para saber como é que está o resultado dos candidatos aqui da região, até porque as grandes emissoras vão nos dar essa amplitude da cobertura da eleição presidencial, né, da eleição dos governadores, né, no caso, como a gente fala em TV, né, da linguagem, as cabeças de rede, né, as principais emissoras do Brasil, Globo, SBT, Bandeirantes, Record TV, enfim. Então a gente, nessa dimensão local e no tempo que a gente tem, já que nós não somos afiliados a empresa nenhuma, né, temos a liberdade de programação na íntegra, né? Então nós vamos ter essa oportunidade de chegar cedo, 5 da tarde, e só terminar quando totalizarmos tudo, trazendo justamente esse comentário minuto a minuto, né? E essa análise do desempenho das pessoas aqui da região. João, você também já comenta junto à TV há um tempo as eleições, já pegou outra eleição presidencial, né? Talvez essa mais polarizada do que a outra, mas já está polarizada há um tempo. E tem outra questão que a gente analisa muito também, que são o rearranjo de forças na conjuntura estadual. Está por dentro das pesquisas, está vendo onde está tendo tendência, qual a tendência, se é de mais governadores alinhados ao Bolsonaro ou ao Lula de chegarem ao segundo turno, tem muitas chances de primeiro turno. Tem pesquisado essa questão? Então, essa lógica hoje, ela só é bom fazer assim, um contexto até para o eleitor também entender o posicionamento político, filosófico, jurídico que circunda as eleições atuais. Só para voltar um pouquinho para as pessoas lembrarem de como foi em 2018. Nós vínhamos de uma lava-jato que sacudiu a economia do país, sacudiu a política do país. Nós tínhamos empresários presos, tínhamos o atual candidato Lula preso, nós tínhamos a população buscando mudança, nós tínhamos toda uma busca de um rearranjo político baseado na quebra de paradigmas, na quebra daquilo que se entendia da velha política. E nós víamos que, naquela época, todo mundo que se anunciava como novo, como apolítico, como vindo de outros segmentos. Por exemplo, tivemos aqui a eleição do Witzel, um ex-juiz. Foi a primeira vez que tivemos um grande número de pessoas ligadas ao setor público de polícia, militares, conseguindo espaço na política. Então, era uma ânsia de renovação. E naquela época nós tivemos metade das cadeiras da Câmara renovada. Nós tivemos dos 54 as cadeiras do Senado que estavam em disputa, 54, isso mesmo? 2 terços, sim. 54. Nós tivemos apenas, salvo engano, estava 7 ou 8 reeleições, o resto tudo novo. Então, assim, era um contexto muito diferente do que é hoje. Então, hoje nós temos essa tentativa de renovação frustrada. A gente diz, poxa, as pessoas achavam que aquilo que era de fora era melhor do que é o de dentro. E nós temos agora um contexto totalmente diferente e uma legislação totalmente diferente.
nesses 4 anos, nós tivemos uma grande mudança das normas jurídicas que regem com o propósito de perpetuar, de manter no poder os atuais deputados e senadores. João, como assim? Só para vocês terem uma noção. Nós criamos mecanismos para cada vez mais excluir os nanicos, excluir os partidos pequenos. E com isso, por exemplo, deputado. Deputado hoje, não basta que o partido ele tenha um número de votos para poder fazer uma cadeira. Ele precisa obter pelo menos 80% do quociente eleitoral. Só para quem está ouvindo, só para poder entender. Vamos pensar o seguinte, nós temos lá 1 milhão de votos válidos para 11 cadeiras. Então, em tese, se eu dividir os votos válidos pelas cadeiras, eu vou ter mais ou menos aí uns 90 e poucos mil votos para cada cadeira. Então, se o partido fez 90 e poucos mil votos, ele vai ter uma cadeira. Se tiver 180 e poucos mil votos, ele vai ter 2 cadeiras. Nessa divisão, quem fizer o número exato, preenche a cadeira, depois nós veremos as sobras. E nessas sobras, quem é interessante, só participa o partido que fizer 80% do quociente eleitoral. Então, desses 90 mil votos, só participa o partido que fizer, desse valor, 80%. Então, aquele que é pequeno... Vai dar quase 80 mil votos de novo. Ele vai estar alijado. Ou seja, os caciques, os grandes políticos, os grandes partidos têm muito mais chance do que os pequenos. Tivemos agora a formação, assim, estruturas muito mais concretas, muito mais participantes, com mais poder do que nós tínhamos anterior. Agora os partidos podem se juntar por 4 anos para ir somando dinheiro e tempo para poder conseguir com mais dinheiro, porque agora também não é essa agora, mas essa agora nós temos a proibição das empresas financiarem as campanhas e temos um fundo partidário turbinado. Temos dinheiro para torrar. Então só pode ter uma fonte, em tese, fora a pessoa física, mas uma fonte maior, uma fonte para contar. E, obviamente, quem pode mais chora menos. Então, obviamente, os maiores partidos tenderão a ter mais dinheiro e com mais dinheiro você consegue fazer mais votos. Tem uma outra coisa para alijar também os pequenos, até candidato a presidente. São 11 candidatos a presidente. Sim. Somente 6 ou 7 é que participam. Agora, com o PTB entrando, 7. Tem 2 ou 3 aí que não tem tempo de televisão e nem de rádio. Sim. São os danicos. E a tendência do país é nós alijarmos os partidos danicos, os pequenos. Isso é bom ou ruim? Se a gente pensar que as grandes democracias da Europa, eles têm 2, no máximo 3 partidos. Estados Unidos, você vê que a lógica deles, ou você se alinha numa ideia de esquerda ou numa ideia de direita. Você não tem níveis de direita, nem níveis de esquerda, nem níveis de centro. Você acaba que tem filosofias únicas que se reúnem em grupos. E ainda tivemos também, pegando ainda mais um exemplo, ainda temos manobras criadas também para poder perpetuar no poder, por exemplo, o orçamento secreto. sim. Se isso não é um instrumento de perpetuação do poder, eu não sei o que é. A lógica é, o relator dita para onde vai o dinheiro, sem precisar vincular nenhum deputado. Se isso não é moeda de troca, eu não sei o que é. Então, assim, são uma série de questões que aí, se a gente remontar 2018 para hoje, eu não sei se a renovação fez bem.
E aí, eu não sei se a renovação fez bem, a lógica hoje desse atual cenário é que, por exemplo, no Congresso, dos deputados eleitos, 80% busca reeleição. E com grandes chances, como expus aqui, de serem reeleitos. E aí, quer dizer, agora pegando a sua pergunta, eu fui lá longe para... E nessa questão, Bolsonaro e Lula disputando a presidência, que de fato é o clássico lá, eu até estava expondo aqui, é a primeira vez que nós vemos dois políticos que atraem multidões. Eu digo a vocês que eu não lembro de um político desse quilate, talvez desde Brizola. Eu não lembro de nenhum outro político. Se nós formos remontar todos os candidatos a presidente, os únicos que movem paixões, Lula e Bolsonaro. Eu não consigo enxergar nenhum outro. Até se vocês me puderem ajudar aí, mas a memória não me permite lembrar de nenhum outro nome. Então é a primeira vez que eu vejo assim, uma disputa entre duas pessoas que de fato são bons naquilo que fazem, eles têm o poder da palavra, o poder do convencimento, e antagonizam ideias, antagonizam propostas que vão ser agora postas em xeque. Se a gente, por um lado, se vê dos dois lados a confiança na vitória, talvez seja a falência do Instituto de Pesquisa. Se alguma coisa... Se em tese, se todos os institutos caminham para um lado, se ocorrer algo diferente, a gente é quase uma falência do Instituto de Pesquisa. A gente tem que começar a rever modelos estatísticos a serem adotados em 2026, porque como está... E aí, nesse contexto, me parece que a questão da adesão, a vinculação até dos candidatos a um ou a outro, não é muito bem vista. Acho que os próprios governadores, os candidatos a governador, eles não estão querendo muito vincular a A ou a B. Mas fato é que os governadores que contam com o apoio do Bolsonaro não estão, a não ser em 2 casos, eles não lideram as pesquisas. Já os que contam com o apoio do Lula, eles assim, lideram em quase todas as pesquisas realizadas. Então, me parece que isso você já vai começando a ter uma noção de como as pessoas enxergam e como associam o candidato de nível estadual com os candidatos de nível federal. Então, esses governadores que são alinhados a Lula e Bolsonaro, que não se aplicam, entre eles é aqui no Rio, que dá o oposto, né? E o Rio, as pesquisas apontam um empate. E no caso das pesquisas, né, João, é bom a gente sempre deixar claro que se realmente der totalmente contrário do que todos estão dando, e é bom a gente falar todos, até o Paraná, pesquisas todos. Tá dando uma tendência de Lula na frente, né? A divergência nas pesquisas é a questão de se vai terminar em primeiro turno ou não. É a única coisa que as pesquisas divergem, mas todas apontam uma tendência de que Lula sai na frente no primeiro turno com Bolsonaro em segundo. Se isso não se concretizar, realmente todos os institutos estariam errados. Mas desde a redemocratização, aí é bom a gente frisar, Ibope e Datafolha sempre apontaram as tendências corretas. E só em 2018 que houve, como o Vitor Peixoto falou aqui, né, Nogueira, qual foi o termo que ele usou? Que os dois foram subestimados. Sim. Tanto Haddad quanto Bolsonaro tiveram mais votos no primeiro turno do que os institutos apontaram na pesquisa que a gente espera no sábado agora. Sábado saem as 3 últimas. Mas não erraram a tendência. Não a tendência. Bolsonaro em primeiro, Haddad em segundo. Subestimaram os dois. Bolsonaro teve mais votos do que o instituto captou e o Haddad também. Como no segundo turno também. A diferença era de 10 pontos, mas foi mais ou menos isso. A lógica, na verdade, é porque meio que a pesquisa não capta em tempo real as mudanças de humor, né? Nós tivemos fenômenos de última hora que acabaram invertendo a lógica e a viralização de informações que hoje é cada vez mais
mais rápida, né? Cada vez mais instantânea, não permite aos institutos detectarem. Então Você tem ali o nosso Wilson Witzel, como ele se apresentou primeiro, que depois virou Witzel, que era mais fácil, Witzel 20, né? Que era o número dele, mas ele se apresentou primeiro aqui a Folha como Witzel. Eu acho que foi um fenômeno que deve ser estudado daqui a um tempo. Concordo. E talvez o responsável por fechar o Ibope, né? Porque o Ibope ainda colocava Castro, Paes e Romário, no segundo turno. Mas é um movimento totalmente atípico, né? Foi uma eleição totalmente atípica porque isso virou ali no último dia. Então, Antônio, para chamar você também para falar sobre pesquisas. Só os númerozinhos aqui da eleição passada? Desculpa, rapidinho. Fernando Haddad, 44,87%. Segundo turno, que é o que você queria saber, né? Foram 47 milhões e 40 mil votos, mais 906. E ainda, aí sim, eleito Bolsonaro com 55... 10 pontos. Então o Datafolha cravou o segundo turno. 57 milhões, quase 58 milhões de votos. O Datafolha cravou o segundo turno, então. O Datafolha cravou. Deu 55 a 45. Aproximado é esse resultado aí. Mas chamando o Antônio para pesquisa, tem uma questão que está sendo muito debatida por comentaristas de política, que é um sonho para a gente, não enquanto candidato. Quando a gente fala isso, é bom até falar com calma. A gente não está torcendo para acabar no primeiro turno para A ou para B. É que a gente fala que é menos um turno para a gente cobrir, que eleição é uma cobertura pesada, né? Mas, enfim, tem instituto de pesquisa que fala ainda na possibilidade de vitória do primeiro turno. E isso seria um movimento clássico de vira-voto ali, de voto útil, o que não é defendido, né? A Luiz Vuitton gosta de falar isso. O legislador, quando pensou no segundo turno, foi na possibilidade de, no primeiro turno, você fazer o seu voto ideológico e no segundo, aí sim, voto útil. Se o seu candidato não chega ao segundo, você escolhe pelo que você considerar menos pior ou por a ideia que você mais se aproxima, enfim. Mas você, que tem acompanhado essas pesquisas, você acredita nessa possibilidade de virada de votos tanto da Simone quanto do Ciro, que são os candidatos que estão logo atrás dos líderes, logo atrás, mas bem distantes, de virar voto ainda e definir essa eleição em primeiro turno, ou você já está se preparando para 30 de outubro também? A gente sempre se prepara para o segundo turno, né? Inevitavelmente. Agora a questão é que, no caso do Ciro e da Simone, por exemplo, eles são pessoas que têm um bom marketing, né? A Simone, por exemplo, ela cresceu muito, a senadora, né? A gente que acompanha a política já a conhecia, mas ela cresceu muito. O Ciro já é figura conhecida há bastante tempo. Ele mesmo fez esse pronunciamento essa semana de que não desistiria da candidatura. Então, quer dizer, quem vota acredita, né? Esse pessoal que está respondendo sim nas pesquisas acredita. Então, dificilmente as pessoas devem mudar, né? Quem já tem a convicção do voto, dificilmente deve mudar. Isso vai provocar um segundo turno inevitável, acredito eu. E o interessante também são os nulos e brancos, que não contam, mas que são muitos, né? Sim. E as abstenções também, né? Que são um fenômeno. Nós vimos isso na eleição municipal de 2020, né? O brasileiro, ele gosta de eleição, ele gosta de votar. Mas o carioca fluminense tem se superado no não voto, né? No não voto. Impressionante. Seria, nós estamos estourando o bloco, mas será o desgaste, tantos governadores presos. Mas eu acho que essa polarização vai levar muita gente à urna a votar, a expressar a sua opinião, expressar a sua preferência. Acho que talvez tenhamos um menor índice de abstenção. Posso estar errado, mas acho que essa paixão que envolve Bolsonaro e Lula vai levar muita gente a votar. E esse recorte aí das abstenções, do não voto, como disse o Arnaldo, é o mais trabalhado desde segunda-feira pelas campanhas do Bolsonaro e do Lula. Porque ele pode ser decisivo. Se houver uma pequena abstenção, como o senhor prevê, João Paulo, pode ser decidido sim no primeiro turno. Sim. Se valer pela pesquisa. Foi o que falou Arnaldo. A busca agora é o voto útil, né? É tentar que as pessoas vão para as urnas para poder votar. Sim. Tem uma campanha, inclusive, se vocês, só para fechar esse bloco, do Burger King. Você viu? Que fantástico. Muito interessante. Vocês viram? Me ajuda a lembrar aqui, para quem está em casa acompanhando a gente, ou quem está aí ouvindo, tem assistido, é assim. Você chegou a ver, Antônio? Não. É interessante.
cara começa a pedir o hambúrguer, Isso. né? Aí vai lá e vai comer. Na verdade, ele tem lá uma urna. Primeiro ele tem uma urna. E tem lá voto ou branco. Ou branco, isso aí. Aí se ele apertar o branco, ele recebe um sanduíche. Um se sanduíche. apertar voto, Isso, recebe um isso. outro sanduíche. Então, aí, quando ele vota em branco, recebe o sanduíche e ele tem que morder. É um sanduíche de cebola e Com pão. mostarda. Mostarda e pão. Aí dentro da embalagem diz lá, quando você vota em branco, outra pessoa escolhe seu lugar. É isso aí. aí. Outra pessoa escolhe o que você vai comer. É uma coisa muito boa a campanha, porque aí conscientiza a pessoa de votar. Agora, se vai acertar o melhor, aí cabe a cada um analisar. Bom, são 8h07. João Paulo, eu peço licença a você, meu caro Antônio Filho, Arnaldo. Vamos fazer um rápido intervalo, a você que está nos acompanhando também, é bem rápido, e a gente volta porque domingo a cobertura tem hora para começar e não tem hora para acabar. Mas é o que a gente espera e eu quero ouvir de João Paulo depois no próximo bloco, do próprio Antônio Filho. Porque o que se prevê aí é um desfecho, pelo menos muito complicado, para esse primeiro turno. Será que nós vamos ter, e tem gente já prevendo também, ataques fulminantes, ataques poderosos de hackers ao sistema eleitoral do TSE, se não para mudar voto, mas para derrubar as conexões, para atrasar tudo, para colocar mais dúvidas sobre aquilo que a gente tem hoje. Depois a gente comenta sobre isso, próximo bloco. E aí sim, são 8h08. Ontem o PL visitou também o TSE, já mandou uma carta lá cheia de fake. O Alexandre de Moraes já requisitou a carta para encaixar como fake news e a gente vai aqui acompanhando tudo isso. 8h08, então voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e com o apoio de Green Energia Solar.